Boa noite, é isso aí. Nós vamos continuar nossos estudos. Lembrando que dias alternados veremos português, constitucional e administrativo. Hoje nós vamos trabalhar português. Na verdade, um português diferente, um português adequado ao direito constitucional. Lembra do artigo 5º? Pois é, nós vamos trabalhar o artigo 5º igual ao português, com todos os detalhes do artigo 5º, mais cada tema individual. Pois é, nós vamos trabalhar hoje para vocês, vamos lá? Direito constitucional. Vamos trabalhar cada item, mas de forma bem estruturada, igual eu faço na língua portuguesa, só que eu vou pegar cada item e falar o quê? O conceito de cada um, como se estivesse falando na língua portuguesa, só que para o direito constitucional. Assistência jurídica integral gratuita, defensoria pública ao se comprovar insuficiência de recurso. Porque se há insuficiência de recurso, eu tenho que procurar quem? Se eu não posso ter um atendimento, o Estado, a defensoria pública. E se não tiver defensoria pública, o Estado tem que pagar, com certeza. Aí a palavra comprovar, eu coloquei justamente com o N ali, ó, trabalhando português ali. Antes de PIB não usa o N, usa o M ali, ó, o errinho para a gente verificar com relação até à língua portuguesa, a gente pode estudar dentro do constitucional. É isso aí. Lembrando que nas provas aí estão cobrando língua portuguesa dentro do direito constitucional e vice-versa. Você vê, a palavra comprovar, se estivesse dentro da língua portuguesa, estaria errado, não o texto em si, mas sim a palavra com relação ao posicionamento do M e N. Danos morais. Não precisa comprovar dano efetivo. Por quê? A mera publicação não autorizada já gera o quê? Danos morais. Se eu colocar uma ideia e não autorizar a minha ideia, a minha publicação, eu posso entrar com danos morais. O dano estético é indenizável a título de dano moral. Sim. Por quê? Se eu faço uma cirurgia plástica, essa cirurgia sai errada, e essa cirurgia vai trazer consequências, sequelas, que podem acabar com a minha pessoa no que se refere ao físico e moral, né? Porque se você tiver uma lesão no seu corpo, isso vai gerar uma lesão psicológica. E isso vai gerar o quê? Um dano moral. É isso aí, gente. A gente está aqui no estúdio, a gente pode ouvir muitos barulhos aqui. Gente, ó, uma notícia para vocês. A vantagem de muito barulho é que você vai saber como estudar no meio de um jogo. Quando tiver um jogo aí, um campeonato, você sabe muito bem como estudar. Defesa do consumidor é um direito fundamental constitucional. Por quê? É um princípio de ordem econômica. O consumidor, ele precisa o quê? Ele precisa de uma lei que possa ajudá-lo diante de uma situação, para que ele não venha ser ludibriado pelo vendedor, comprar um produto que não esteja assim, em boas condições. Por isso que tem um prazo para troca de produtos, né? Então é muito importante. A gente vai trabalhar em breve Código Consumidor, tá bom? Isso é importante. Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgados da sentença condenatória. Por quê? Só posso primeiro ouvir as testemunhas para julgar alguém, provas, para mostrar no processo de que realmente aquela pessoa é inocente ou não. Tudo isso tem provas, né? Segurança jurídica em matéria criminal. Legalidade e anterioridade da lei penal e incriminatória. Não há crime sem lei anterior que eu defino, nem pena sem pena combinação legal, porque toda pena tem uma lei. E essa lei reza prazos. Essa lei reza o que é legal dentro daquela situação que é ilegal. E sem prévia combinação legal, tudo com relação à lei. Eu não posso julgar uma coisa sem uma lei para poder ter parâmetro. Quanto à prisão, alguém só pode ser preso em flagrante delito, certo? Lembrando que no direito penal, quando a gente for estudar, tem um flagrante preparado, que é feito muitas vezes pelo Estado para poder localizar uma certa situação não solucionada. Ou seja, a pessoa à procura de alguém que está sendo perseguido e muitas vezes
é acusado, mas não tem a prova. Então faz o flagrante preparado para que muitas vezes possa saber a veracidade dos fatos. Não confundir com o princípio da presunção de inocência. Por quê? A presunção de inocência traz a questão das provas que a gente tem que ter para saber se é uma pessoa declarada inocente ou não. Prisão civil por dívida. Inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia. Por quê? Prisão, se você não paga PA, é aquela questão, né? Acaba tendo que responder, né? Pagamento de PA. Depositário fiel não é mais hipótese, prisão por dívida, lá no Parque São José da Costa, ou seja, da Costa Rica. Em outros países, né? Uma outra posição com relação à prisão civil por dívida. Tribunal de júri. Júri é crimes dolosos contra a vida. O que são crimes dolosos? São crimes que se tem a intenção de fazer, né? Quando tem a intenção de praticar tais crimes, a intenção de matar, ou a intenção de prejudicar alguém. O Distrito Federal não pode retirar as funções do Tribunal de Júri. Por quê? Porque é a competência do tribunal. Cada tribunal tem sua competência e essa competência não pode ser retirada. Práticas discriminatórias. A lei punirá qualquer prática tentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Por quê? Toda prática discriminatória seja o que? Uma consequência, exige uma causa e consequência. Racismo, crime inafiançável e não prescritível, essa questão do racismo. Não há fiança para isso. Nós sabemos que na nossa Constituição Federal há um respeito a todos, né? De forma que todos tenham respeito em toda a sociedade. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inafiançável e prescritível, aquela questão de grupos armados. É como se esses grupos ferissem a ordem constitucional e o princípio democrático, os direitos do cidadão. Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, inafiançáveis, suscetíveis de graça e anistia. É prescritível, ou seja, não há fiança, não há graça e anistia, mas podem prescrever, porque existe uma, vamos dizer, uma causa, uma consequência muito forte diante disso. Crimes hediondos, cabe liberdade provisória. Sim, porque enquanto há julgamento, pode-se haver uma liberdade provisória, sendo que em alguns países, esses crimes hediondos já vai logo para sua prática final, que no final acabar o quê? Em morte. Em alguns países, outros exigem provas para que haja esses julgamentos hediondos. Princípio da presunção de inocência, pena personalíssima, porque a presunção de inocência é uma pena que é referente à pessoa, por isso personalíssima. Caráter perpétuo, penal, civil e administrativo. Penal no que se refere a crimes. Civil, que relação família, relação, vamos dizer, em que envolve membros ali mais próximos. Administrativo no que se refere a âmbito de serviço. Banimento, trabalhos forçados, cruéis, isso tudo tem um caráter perpétuo, trabalhos forçados, cruéis, crimes cruéis. Morte, só pode ter a pena de morte em caso de guerra declarada, quando trata-se de periculosidade referente à pátria. Pode haver identificação criminal em alguns casos, se permitido, se a lei permitir. Ação penal subsidiária é a privada, gente. Subsidiária da pública. Isso quando há inércia do Ministério Público. Que inércia é essa? Quando o Ministério Público não reage. Então, nós temos que agir com ação penal privada, vindo da pública. Devido processo legal, formal, procedimento em si. O devido processo legal tem um procedimento, sim. Esse procedimento é o quê? É como ele é trabalhado, como ele é definido. Contraditório e ampla defesa, produção de provas. Ou seja, provas que podem me defender ou podem me acusar. Se eu for atacada por um cachorro e o dono do cachorro falar, não, o cachorro não teve a intenção de mordê-la, ou senão o portão é baixinho.
Se o portão é baixinho, eu estou dizendo que o cachorro pode pular, né? Ele não tem a racionalidade. Então aquilo ali é uma prova contra a pessoa está produzindo prova contra ela mesma. Lembrando que esse portão baixo, esse portão aí é conhecido no direito penal como ofendículos. O que é ofendículos? É uma forma de muitas vezes ter um portão que o cachorro possa ultrapassar e atacar qualquer pessoa, não só a minha pessoa, qualquer pessoa. Então ofendículos, por exemplo, você faz um muro e tem um cacto de vidro em cima, pode ter sua proteção, mas se alguém pular ali, vamos supor, não só a questão de querer invadir a casa, mas a questão de até de salvar alguém que está passando mal na casa, a pessoa pode se cortar. Então ali é um ofendículo, cerca elétrica também é um ofendículo. Então tudo isso gera o quê? Um contraditório. Você levar lá, o cachorro não teve a intenção, o portão realmente é baixinho. Mas já que o portão é baixo, por que eu vou criar um cachorro para atacar o outro? Então eu estou produzindo provas contra mim mesma. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não tempo a defesa e contraditório. Inquérito policial. Por quê? Inquérito policial, eu estou investigando. Então, como é que eu posso investigar e falar, olha, tem ampla defesa, tem um contraditório? Porque eu estou investigando. Eu tenho que ter prova suficiente para incriminar alguém. CPI também tem aquela questão de votação, né? Vocês podem ver que tem CPIs aí que duram meses, porque ali tem a votação. E ali tem o quê? Tem as formas de se trabalhar como ela é feita. Sindicância, que implica em PAD. A sindicância está no serviço público, tem a sindicância, tem um PAD, um documento da repartição que foi extraviado, alguma coisa assim, ou uma divergência, ou uma questão que gere conflito na administração pública, eu vou usar a sindicância para averiguar houve a intenção ou não do servidor. Provas ilícitas não são admitidas. Provas ilícitas no processo, porque essas provas ilícitas são conhecidas como teoria da árvore envenenada. Ou seja, eu vou produzir provas que vão prejudicar alguém e no final vai descobrir que eu prejudiquei, então por isso a teoria da árvore envenenada. Eu vou procurar envenenar um processo que, na verdade, eu fui a culpada, a que fez determinada situação virar para o outro de forma contrária. Então tem que ter muito cuidado com isso. E é isso, hoje nós vimos, vocês viram que cada situação do direito, cada teoria que coloquei, bem parecido com a língua portuguesa também, né, gente? A explicação na frente, coloquei até uma palavrinha ali, com N, justamente para ver, relembrar um pouquinho de português dentro de constitucional, antes de PIB, uso M, lembra? Pois é, de vez em quando a gente vai trabalhar isso para ver se a gente está ligado também à interdisciplinaridade português com direito constitucional, porque o examinador hoje está trabalhando isso nas questões. Se eles colocam a questão, você vai falar, poxa, mas essa questão está correta, mas tem alguma coisa referente ao assunto que traz o erro, se você for ver na entrelinhas. Pois é, na próxima aula a gente vai ver português, mais a questão da estrutura da palavra. Vamos continuar trabalhando aquela estrutura. Depois a gente trabalha toda a estrutura, a gente vai trabalhar exercícios, como no direito constitucional, eu posso trabalhar alguns exercícios, trazer para vocês como cai de uma forma mais suave e dentro do contexto. E o canal aqui é para você. Só conhecimento, somente para você. Compartilhe conhecimento, nós vamos vencer. Eu estarei com você passando conhecimento. E você, qual a sua sugestão? Dê uma sugestão no nosso canal. O canal é para você. Muito obrigada a todos e até a próxima aula. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau!